7 de maio de 2024, são 6 horas 8 minutos na Alemanha. Sejam bem-vindos ao meu canal Jetzt die Wahrheit. Prestem atenção a esses corredores. E depois daquele monte, aqueles bilhões de corredores, um será o campeão. Postagem de segunda-feira, 6 de maio. Nós somos mamíferos, mas viemos de um ovo também, não é? Um ovo e um vermezinho, minhoquinha, girinozinho, ETzinho, chamado esperma. Será mesmo que é assim? Olha o girino aqui. Ele não parece com esperma, apenas o nosso é mais fininho a cauda. Ah, mas Jetzt, os médicos podem até mostrar pra gente os óvulos. E lá no saco escrotal está o líquido, com a mistura preparada, a substância mágica que a criaturinha, se unindo ao óvulo mágico, ela, e que é valente e muito corajosa, vai alcançar o óvulo. Foi assim que eles contaram e é assim como eles nos contam. E essa coisinha sai em alta velocidade, com aquela corridinha famosa, naquela competição ferrenha, com milhões de outros competidores juntos, tudo para ver quem chega primeiro. E quando chegar, ele vai gerar o quê? Um escravinho humanozinho. Pois é, humano escravizado. E eu, que pensava que essa coisa que parece um girino já era o humano, ainda não completo, assim como os girinos são, e que chegando ao óvulo, então, a nossa criaturinha, aí sim, ele iria continuar a se tornar o ser, né, que iria ser o escravo humano. Se completaria, ou seja, apenas ele cresceria. Mas esse corredor campeão, ele não é ainda humano. Ele só se torna quando perfura o óvulo e lá dentro a dança das células acontece e vai formando-se, né? Assim que eles vão mostrando. E forma os órgãos, olhos, cérebro e vai criando o ser humano. Mesmo na escola, lendo os livros, eu não conseguia achar diferente. Eu sempre achava que ali já estava pronto, né? Era só crescer depois. Mas que bom, a professora conseguiu me convencer. Era do jeito que os livros contavam. Pode até ser que seja. Pode ser que mostrem em microscópio os espermas, podem nos mostrar os óvulos, mas isso é o que querem que vejamos. E o funcionamento de tudo é o que nos dizem. Assim como eu já expliquei a vocês que todos esses aparelhos que nos fazem mostrar os vírus, bactérias, podem ser que eles já estão programados para nos mostrarem aquilo. Se você jogar uma luneta para o espaço e ver estrelas, aquilo tudo já está programado para nos mostrar essas estrelas. Vocês entendem o que eu quero dizer? Mas matutemos um pouco. Mas e se as funções de tudo são outras? Sempre deixem vossas mentes lembrarem em qual mundo vocês estão. A inconstância, a falta da verdade, a falta de tudo que existe nesse mundo que dizem ser nosso, mundo humano, mas é puramente desumano. Até aí tem competição, vocês perceberam? Eles têm que correr e ver quem ganha, essa coisa toda. Tem concorrência. Vocês percebem o mal aí também? E tem o holocausto dos outros que não conseguiram. Quantos milhões desses corredores, por instinto, né? Que eles correm, são eliminados. Esse maledito sistema e seus criadores deixam sempre a marca do mal registrada em tudo deles. E até mesmo no ato sexual, eles inverteram, deram sexo gay para os héteros, para que um monte dessas criaturinhas fossem mortas, né, jogadas diretamente no ânus, onde tem sujeira. É como se debochassem dos seres humanos, fazendo a gente agir dessa maneira. Se os héteros são aqueles que têm que trazer os escravos, então por que inverteram? Deram a eles o sexo gay. Nossa, diversão pura para eles. Eles amam quando nós fazemos as coisas que prejudiquem a nós mesmos e a gente pense que estamos ganhando alguma coisa, prazer. Sempre os prazeres e os apetites
Mas se quiserem saber mais sobre esse tema, acessem os meus vídeos sobre o uso errado da nossa energia sexual. Por falar em competir e não competência, como eu escrevi aqui, concorrência e competição, preciso adicionar aqui o que uma amiga mental me disse hoje. Ela contou-me que viu uma placa onde estava escrito assim: competir é vida. Pode! Competir mata a nossa parte humana pouco a pouco, nos consome demais. Mas sim, o sistema estimula a competição. Isso não é humano. Isso desgasta, corrói, divide, machuca as pessoas. Não tomem isso na vida de vocês. Vocês vão viver uma vida miserável. Mesmo que vocês consigam muito dinheiro, um dia vão se arrepender por ter se deixado levar pela competição para ter poder financeiro ou poder de manipular as pessoas. Não é? Não tem pessoas que ficam competindo nas firmas para alcançarem um cargo maior, onde elas poderão ter o poder de manipular as pessoas, de comandar, não é? Essa besteira de ser chefe. Não deveria existir nunca liderança, chefes nenhum. Todos nós poderíamos conviver sem essa coisa de ter um chefe. Esse tema nós vamos pular porque eu também já tenho em vídeos. Porque eles fizeram que tantos espermatozoides saiam correndo, né? Eles vão à carreira com tudo, se sabem que apenas um vai ganhar. Qual foi a intenção daquele criador quando fez dessa maneira? Para garantir que um deles fecunde o óvulo? Simples assim a resposta? Precisam mesmo disso? Nada poderia ser feito de maneira que apenas um fosse correndo, ou até mesmo que a coisa fosse feita de outra maneira, sem risco de erros e falhas? Quando o sistema quer, ele consegue isso. Daí não precisariam nos dizer que há muitos, espermatozoides, e é para haver essa disputa dessa maneira, porque tem que haver aquela chance, de pelo menos um conseguir. O que vocês acham? Mas se for dessa maneira, como eles dizem, por que o sistema deixa nascer homens estéreis ou mulheres estéreis? Por que deixar o terceiro sexo da nossa sala, nosso mundo, não terem uma maneira de gerarem a eles mesmos? Exemplo, se for homem e mulher, nasceriam os dois sexos. Homem e mulheres, nós geraríamos os dois sexos. Se fossem os mesmos sexos, nasceriam dois homens, Homem com homem nasceria apenas homens. Ou, ao contrário, nasceriam somente mulheres quando dois homens, ficassem juntos. E o mesmo no caso das mulheres, mulher com mulher, nasceriam os homens. Não é? Não é? Não poderia ser dessa maneira? E ao terceiro sexo, por que não deram a eles a possibilidade de um órgão para se tocarem e gerarem? Não precisava ser pênis e vagina. No caso deles, poderia ser outra via, outro órgão, outro membro, alguma coisa diferente. Talvez saindo da lateral do corpo, algo que houvesse a união deles e desse prazer, se fosse preciso, como eu vi na sala em que o terceiro sexo tem outros corpos. Não utilizam os corpos de outras energias, como os que nascem do terceiro sexo aqui no nosso mundo. Aqui eles são obrigados a se virarem com os corpos do masculino e feminino. Não há um corpo certo para eles. Mas, claro, isso faz parte do sistema cruento nosso. A dificuldade, sofrimento deve haver sempre para todos. Não é só dificuldade para o terceiro sexo, o primeiro e o segundo sexo tem muito também, ainda a carga de trazer mais escravos. Sabe o que eu já ouvi muito quando queria passar as minhas matutações para algumas pessoas? Há coisas aqui que não são para serem questionadas, não há respostas, e mesmo que haja, não temos que pensar nelas, o melhor é aceitarmos. Quando ouço isso, e era de pessoas com diploma, às vezes mais do que um, peito inflado ao me responder, sentindo-se privilegiadas, me olhando com desprezo ou desdém, pois eu penso que elas estão aprisionadas, me apiedo, não posso ajudá-las. Me deixa bocejar. Bom, mas pelo menos até aqui eles ainda não mudaram a historinha. Ela continua sendo a mesma. Na parte oficial,
que são onde estão escrito tudo nos livros, tudo registrado, documentado, etc. E nas outras partes, né, populares, alternativas, no YouTube, nos livros de ficção, nos filmes, nas séries e por toda a mídia e internet. Quem sabe, quando estivermos com o mundo quântico valendo em todo o nosso mundo, sabe o que falo? Ele, o mundo quântico já todo instalado, tudo quântico para lá e para cá, e tudo vai se tornar quântico. Pode ser que eles vão mudar a história, a explicação e os estudos e provas todas que já tinham nos dado poderão mudar, não acham? Mas teremos que falar também dos óvulos da mulher, que não ovula para sempre. Por quê? Olha só, pensa. Eles jogam milhões, né, de espermatozoides para apenas um conseguir, mas mandam muito, porque dizem que tem que ter aquela chance segura. Então, por que as mulheres param de ovular quando estão adultas, maduras, a uma certa idade? É porque vão ficando velhas, então não deixa elas ficarem velhas, não deixa elas ficarem em idade avançada, pronto, não é? Não há realmente a preocupação de que houvesse realmente, né, a continuidade das pessoas, porque se fosse isso, eles fariam as mulheres ovular para sempre. Porque aí é garantido que o homem e essa mulher iriam trazer muitos filhos, mas tem aquela coisa lá que eles querem, que os homens têm outras mulheres, então vamos tirar dela a possibilidade de ter muitos filhos nessa idade, ou nenhum, e vamos colocar na sociedade que é importante que o homem tenha que ter muitos filhos e a mulher, né? Vamos incentivá-los a procurar outras mulheres. Vocês estão vendo como eles vão conectando uma corrupção com outra, uma maldade com outra? Então pronto, agora o homem vai procurar outra mulher, vai largar essa mulher porque ela não pode mais ovular, ela já está ficando velha, joga ela para o escanteio. Se eles realmente se preocupassem que houvesse a continuidade das pessoas, né, não precisavam se preocupar em colocar milhões de espermatozoides correndo para apenas um. Bastava fazer as pessoas mais férteis, uma vida melhor, mais segurança, deixá-las viver em paz, sem fazer os homens ficar procurando outras parceiras e deixando aquela parceira apta para tornar aquele homem feliz, a ela mesma e aos filhos que vierem deles. Mas voltando sobre essa coisa da ovulação na mulher, eles têm as explicações deles nos livros. Tem todas aquelas justificativas e todas aquelas palavras técnicas dos cientistas, dos médicos, dos estudiosos e toda aquela renca de gente com títulos adequados. Um dia eu falo mais dessa minha matutação. O que eu quero dizer é que não depende realmente dessas coisas para que haja aqui as mentes aprisionadas que cheguem aqui e fiquem aprisionadas nesse mundo. Porque vocês podem ver, eles não estão realmente interessados em garantir que haja, né, um ambiente, um sentimento para que esses seres tragam crianças e sejam felizes. E eles deixam pistas, como eu estou colocando aí para vocês. Aquele monte de esperma está indo para garantir, né, que haja fecundação, não sei o quê. E ao mesmo tempo eles fazem outras coisas que está destruindo essas chances e não facilitam as coisas para as mulheres. Colocam crianças para terem essas chances, quando não deveria ser quando o corpo já está adulto, né? Então, mas aí você pensa, então, mas você sempre fala que eles querem que entre os escravos aqui. Sim, eles querem, eles podem, eles farão, e eles sempre farão isso. Sempre vai ter aqui, porque é a nossa mente que está aprisionada. Então nós vamos trazer, nós vamos nos sacrificar para trazer. E também não há muitos nossos aqui, um bocado. Essas pessoas que nós vemos aqui são pessoas deles. Podem chamá-los de funcionários do sistema, se quiser, fica mais fácil para vocês entenderem. Ou podem chamar de pessoas permanentes. Imagina uma firma que tem pessoas que trabalham ali até morrer. É dessa maneira que eles são. Mas voltando a essa nossa matutação sobre os óvulos. Por que a mulher começa a ovular tão cedo? Bem na adolescência já vem a menstruação. E ela para bem na fase quando ela, mulher mais madura, poderia trazer filhos e criá-los melhor, porque a cabeça está melhor, já tem idade mental.
Claro que não pode ser assim. O sistema quer jovens trazendo filhos porque eles estão direcionados a fazer sexo à vontade, né? Eles pensam que tem esse poder. Isso não é poder, é exigência, é obrigação nossa. E há também aquela coisa dos jovens não pensarem muito nas consequências, eles não têm muito medo. E fazem mais erros, pois mentes jovens são mais fáceis de serem atraídas para as novidades e ciladas do sistema. Por isso, todos nós adultos sabemos que a juventude só serve para eles obterem o máximo de energia nossa para construir a nossa própria prisão. Não tem adultos que falam assim: ah, se quando eu fosse jovem tivesse aquele corpo e a mente de hoje em dia seria melhor, não é? Pois é verdade. Continuando, não é solução o que eles fizeram isso, dando aos jovens esse poder. São mais grilhões, mesmo que nos deixe pensar que são os jovens que vão trazer novas ideias e renovação. Vão nada! Vão trazer o que eles querem. Ninguém aqui age por si, todos são controlados. Olha o mundo todo para trás, de lá para cá. Nós somos os jovens lá atrás que todos pensaram, queria trazer, né, as novidades, que a gente pensava que era para sempre aquela juventude, não é? Olha o que aconteceu. E olha atrás da gente. E sempre foi assim. Nunca vai mudar. Porque está todo mundo enganado, achando que tem esse poder. E os jovens não são preparados pela família para entender que a juventude é uma grande cilada. A juventude deveria ser sempre eterna. Não deveria nunca acabar, mas depois que eles mexeram, eles corromperam, fizeram a desconstrução da juventude, acabou. A juventude é só um meio deles fazerem as pessoas aceitarem as novidades do sistema e colocar elas adiante. Aí chega outra juventude que vai fazer a mesma coisa e assim vai continuar. A juventude não está ajudando a humanidade a ser livre, mas sim sempre ser a humanidade escravizada, a continuidade da escravização humana. E sem contar que é nessa fase da juventude, aliás, desde a infância até a juventude, que todos caem e caíram na cilada das crenças religiosas e científicas que incutiram na cabeça de todos que devemos nos multiplicar, que é importante passar o material genético adiante, todas as nossas informações, para continuar a existir a humanidade. Tudo para salvar a nossa espécie, para a continuidade do ser humano, da humanidade. Mas qual espécie, hein? A espécie escravizada e manipulada, não é? Sim, essas somos nós. Continuação da humanidade ou da escravidão dela? Eles mesmos fazem de tudo para nos destruir. Olhem o que fazem com nossos corpos, a vida sem qualidade que deixam muitos terem. Acham que aqui há preocupação real com a espécie humana, com a nossa humanidade? É tudo enganação, é tudo encenação. Todos que vocês ouvirem aí preocupados, ai, um meteoro vai colidir com a Terra, a humanidade vai desaparecer, danem-se. Eles não estão se preocupando, não vai acontecer isso coisa nenhuma. Ai, tem uma praga que vai acabar com toda a humanidade, danem-se. É melhor morrermos todos do que continuar alguns de nós aqui sofrendo. Salvar o que aqui, gente? Salvar o que neste mundo? Se nós sairmos daqui, nós somos livres. Se nós ficamos aqui, nós somos aprisionados em um mundo que não nos acrescenta em nada. Poderia acrescentar se não houvesse tanta maldade, seria até divertido estar aqui. Mas não é divertido, é desgastante, é desumano. Então, esse papo de salvar a humanidade é só desculpas, é para emocionar e unir as pessoas. Eles querem que a gente se dane. O importante é que sejamos muitos, para não faltar carne para o abate. Vocês entenderam? Vocês já viram se eles se preocupam com os animais que eles prendem em cubículos, em fazendas, né, em matadouros e tudo? Eles se preocupam com a qualidade de vida para a chegada e a morte ou a vida, né, completa desses animais? Não, né? Eles estão deixando dicas. Eles ensinaram as pessoas que é assim que devem fazer com os animais, porque é assim que eles fazem conosco. A gente vai chegando naquele monte, vai chegando no meio dessa bagunça toda,
e a cabeça está aprisionada de que tem que ser assim. Já os animais, eles sabem que não tem que ser assim, mas eles estão aprisionados de outras maneiras, não é? Eles são cercados, são grades, eles não têm possibilidade de sair. Nós temos, através de nossas mentes, mas as mentes estão tão aprisionadas que se negam a ir embora, a saírem, a quebrar os grilhões. Não precisam se matar para serem livres aqui. Basta libertar primeiro o mental. O importante é que não faltem marionetes aqui para eles, puxadores de cordinhas, para que eles possam obter as cenas que constroem o filme macabro com sua narrativa de psicopatas. Mas, ok, se formos falar disso, temos que também puxar a historinha dos hormônios, de novo e de novo. Acho que eu já falei uns 2 vídeos, 3 que eu liberei, eu publiquei sobre os hormônios e o resto eu desisti porque as pessoas não compreenderam. Falar dos maleditos hormônios que dão demais na adolescência e depois que o ser humano está adulto, que deveria ter em abundância, ele tem menos. Olha que maravilha, olha que preocupação que eles têm com a continuidade. Se queriam que tivesse mais, então o adulto humano é que deveria receber muitos hormônios e estar apto, forte, vital, né? Cheio de vida. Não, aí entra a desconstrução da humanidade, da vitalidade, vai se murchando, sendo definhado até sair daqui capenga, sem dentes, curvos, sem poder de nada, necessitando de ajuda de outros, que nem os bebês nossos humanos. Olha que coisa terrível. O nosso bebê é dependente até uns 2 anos de idade, 3 anos, ele não consegue andar direito. 1 ano já está andando, mas ainda depende. Tem bebês que até 2 anos necessitam que as mães coloquem fraldas neles. E assim os humanos saem daqui dessa maneira, do jeito que chegou. Sem dentes, quase sem cabelo, a pele toda murcha, mas no caso do bebê é uma pele jovem dobrada. E do adulto é seca, é esturcada, é feia, é mole, é murcha, não é? Então, olha para o bebê e você vai ver o que eles fizeram para o adulto sair daqui definhado. Só que fica feio no caso do adulto, porque é o apodrecimento, é o desgaste, é o definhamento total mesmo. E para você amar ter os hormônios que agem como nanotecnologia, sabe quando eles dizem, podem colocar uma nanotecnologia dentro de você, e aí o médico ativa a saúde, remédio, é o que for. Os hormônios também não passam de controle e comandos, fazendo e instigando as pessoas a serem seres sexuais. E mais, sem eles não somos saudáveis. Não são importantes apenas para a vida sexual, mas para todo o corpo. Vocês viram? Eles conectaram os hormônios com a saúde geral do corpo. Você, depois, sem eles, vai lamentar. Eles tornaram necessário que gostemos e aceitemos a ideia de sermos controlados por hormônios e, para ficar melhor, a maldade, eles diminuem com o passar da idade. Sentir o cheiro de podridão psicopática do sistema aí? Pois é. Eu vou sempre repetir para vocês fixarem, o sistema rouba da gente o que temos de original, natural, e depois ele transforma em produto, em conhecimento, em método, em, sei lá, todo tipo de coisa para que possamos comprar, pagar, nos desgastar para obter, para ter. Ele torna tudo necessário. E então, com isso, você acaba até agradecendo. Ai, cadê os meus hormônios? Manda eles de volta, por favor, eu não estou conseguindo viver bem, não tenho qualidade. Ah, então você vai lá e faz uma reposição hormonal. Vai trazer dinheiro de volta para o caixa do sistema, vai criar profissões, livros e, nossa, tanta coisa. O sistema tem mais uma coisa, uma novidade aí. Mais um profissional, mais uns livros para você comprar, mais estudos para você se desgastar. Por falar em maldade, toda ela começa pela coisa da idade, que já conversamos, eu não vou voltar agora a esse tema, tá? Tem nos vídeos antigos. Se um ser humano não tivesse que murchar e adoecer, não seria tão ruim ser de carne. Mas
Quem disse que eles querem que nos sintamos confortáveis e seguros dentro do nosso físico, que é um veículo, uma ferramenta, né, completa da mente, porque ela tem primeiro o cérebro, que é uma ferramenta importante, e com essa ferramenta ele cuida das outras, né, que forma o corpo completo. Esmiucem esse mundo todo. Olhem para nós mesmos. Vocês não se sentem, às vezes, desconfortáveis no corpo de vocês? Olhem para os pés, o ânus, as costas, né? Porque não podemos olhar, porque temos os cabelos aqui no lugar onde poderíamos ter olhos também. Parece maluco, mas pensem, vocês têm que deixar a mente de vocês pensar sozinha. Ela tem que se esticar, não é para se aprisionar no que pensar. Tem que ter um olho aqui, tem que ter um. Não, é para somente matutar sobre. Não é para fixar nada, ok? Não precisa contar para ninguém, porque as pessoas vão chamar vocês de malucos. Então, é na doideira mesmo que a mente ela se movimenta. Até ela chegar a alguma coisa lá para frente, ela vai passar por todo tipo de doideira, de coisas que as pessoas vão rir de vocês, se vocês comentarem. Então, se a gente começa a perceber como a gente dorme mal, o corpo parece estar sempre reclamando, não é? Não tem posição para ele direito, tem umas coisas estranhas. Se eu perceber, seu corpo é todo estranho, é porque não era para ser esse corpo. Eles nos encaixaram aqui dentro. E tudo isso que acontece dentro do nosso corpo, vocês vão perceber assim mais ou menos como se fossem gambiarras que fizeram em nossos corpos. E também nos corpos dos animais, aliás, em tudo aqui. E isso se chama corrupções. Nós estamos vivendo corrupções atuais, que eu já falei até em vídeo com vocês. Estamos sendo testemunhas de corrupções. As pessoas não percebem, ficam pensando que isso aí é uma coisa que estava escrito lá no livro. Claro que estava escrito no livro. Eles deixam escrito nos livros e depois eles vão realizando as coisas. Então, todos estão sendo testemunhas de corrupções, de mudanças de cenário, de situações, de acontecimento aqui, na frente de todo mundo. Esses que estão assistindo depois vão morrer. E o sistema vai mudando as memórias. Ele não deixa no oficial que foi ele que fez. Ele vai lá contar assim, olha, tudo isso que aconteceu foi por causa das pessoas mesmo, os humanos e a sua maledita natureza humana, ou as mazelas do mundo. É dessa forma, entendeu? Eles nunca vão falar assim, olha, fomos nós que fizemos tudo isso, todas essas corrupções na frente deles, bem embaixo do nariz, né? E alguns nem perceberam. Olha um exemplo que eu já dei em um vídeo para vocês. O Lula. Está lá escrito no oficial tantas coisas boas dele que a gente sabe que não é verdade. A gente discorda, mas no oficial está escrito daquela maneira e é assim que vai ficar, até quando o sistema quiser. O 11 de setembro, que houve aquela coisa com as torres lá, tal. As pessoas pensam diferente, mas se vocês procurarem a informação no oficial, na parte oficial do sistema, está escrito que foram os terroristas mesmos. Não importa o que a massa está pensando, até o próprio sistema deixou elas ter essa coisa de conspiração e tal, mas não importa para ele o que a massa atual está pensando. Ele muda as memórias. Ele espera essa geração ir morrendo, enquanto vai morrendo, vai mudando as memórias. Aquela parte oficial garante que a memória oficial continue, né? E depois a nova geração não vai saber direito o que houve. A não ser que um dia o próprio sistema traga tudo de volta. Esse especialista descobriu isso, esse historiador descobriu isso, né? Aqueles títulos dos personagens dele. E aí vai trazendo todos eles de volta e falando o que o sistema quer de novidade. Não é novidade nenhuma, apenas estava tudo ocultado. O sistema corrompe sempre, a tudo, sem parar. Ele está corrompendo nossos corpos agora demais e as pessoas não estão percebendo que são corrupções também. Ele sempre acha um jeito de corromper mais e mais, de tornar tudo mais difícil para todos aqui, humanos e animais. Olhem, não tenham medo de encarar o maledito mundo de frente, cara a cara. Ele é ameaçador, eu sei, e tudo dele é ameaçador. E ele ama o poder e nos fazer sentir sempre ameaçados o tempo todo. Mas espreitem pelo menos aqui e ali os cantos sujos desse mundo, da história,
dos assuntos gerais, de todas as historinhas, dos personagens, das provas que provam qualquer coisa que eles já quiseram que prove e que vão provar. É preciso abrir a mente. Abram a mente de vocês e não fixem mais as coisas que eles deram, que eles dão. Não tem como salvar nada aqui dentro. Tudo é contaminado. Isso aqui é uma maçã com um verme imenso dentro dela. Tudo podre. Abrindo a mente de vocês, vocês vão ver que pareciam boas algumas coisas que são, na verdade, ruins. E que situações e os estados das coisas, das pessoas, elas não precisavam estar existindo dessa maneira. E tanto mais, e, na verdade, tudo mais. Porém, precisa se ir devagar. As pessoas que estão começando agora podem sentir um grande choque, mas não desistam. No fundo, vai aliviar, e com o passar do tempo, o alívio cresce. Quanto mais souber que você está aprisionado, mais você se liberta. Essa coisa de viver iludido, achando que está livre aqui dentro, que é o mundo maravilhoso de Deus, de qualquer outra coisa que eles inventaram, universo, ou outros nomes que derem, é aceitar a prisão, é assinar um contrato com o sistema. Ok, eu aceito que me idiotize e infantilize minha mente para sempre. Voltando à nossa conversa, quem desenhou essa função de que meninas iriam menstruar e podem até engravidar, e os meninos também podem ser pais, sabe? Essas funções e hormônios, né? Quando se é ainda tão jovem, você está na idade mental para tal coisa. Vocês sabem do que eu estou falando. Tudo isso para os humanos quando não se completaram ainda na idade certa, né? Eu falo do físico e a mente já estar em harmonia, mas eles fazem quando o físico está se desenvolvendo e a mente não está preparada para isso ainda não. Eu acho que é coisa mesmo de pedófilo. Por que crianças? Por que na adolescência? Crianças menstruando, aptas para serem tomadas para o sexo por um adulto, porque o menino que está se formando, ele também vai poder ser pai, mas ele não tem essa intenção, ele não pensa nisso. Quem vai usufruir dessa criança, essa menina, né, adolescente, ou na fase da puberdade, são homens adultos. Elas não deveriam ter óvulos, nem hormônios e nem esperma. Ninguém deveria ter até os 25 anos. Para mim é um absurdo que crianças possam engravidar. Até 25 anos, as pessoas deveriam viver a vida delas e depois aprender um pouco sobre o sistema, sem as mentiras dele, né? E aos 25 anos, sim, a mente e o corpo já estão preparados e podem trazer alguns seres, e não muitos. Mas poderia trazer até o final se quisesse, e deveria ter alguma coisa que o próprio corpo possa parar por elas mesmas, pelas pessoas, e não por remédios. Tem que tomar um anticoncepcional, sabe, uma injeção, sei lá o que eles inventam para parar esse processo. Para mim é um absurdo que crianças possam engravidar. Eu fui vítima disso e eu sei o que estou falando, é horrível. Acaba a infância, acaba a adolescência, é cruel demais. Mas todos foram convencidos pelas explicações e justificativas e tudo ficou dito e aceito, assinado, registrado, ok. Bom, vamos ver no que vai dar. Fiquem todos bem. Até o próximo. Jetzt die Wahrheit.